Tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à 11ª Semana Acadêmica de Educação da Faculdade Unileia, nosso terceiro dia de trabalho. Já tivemos palestras, tivemos a conferência de abertura na segunda-feira, a palestra ontem, hoje de manhã, e agora à tarde nós teremos o prazer de ouvir a professora Maria de Fátima Cardoso Simões, com a palestra Avanços da Tecnologia e Dilemas Éticos Decorrentes. Eu sou a professora Luciana Lamblé, sou uma mulher branca de 41 anos, tenho cabelo castanho, mas nesse exato momento eu estou com o cabelo preso num coque. Estou vestindo uma blusa de botões, azul e branca, listrada azul e branca. Atrás de mim tem os quadros, tem a parede da minha casa com os quadros, mas está desfocado. Também tenho piercing no nariz, nas orelhas e tatuagens nos braços. Fiz aqui minha audiodescrição. Antes da gente começar, alguns recadinhos. Hoje à noite teremos mais uma palestra às 19h30 com a professora Denise Amorim com o tema Sem deixar ninguém para trás, o papel da educação na implementação da Agenda 2030 dos ODS. Lembrando que todas as palestras ficam gravadas aqui no canal da Unileia, então não se preocupem. Eu quero assistir novamente, não peguei, qual foi mesmo aquela indicação bibliográfica? Eu adorei aquela parte, como é que estava escrito no slide? É só assistir novamente, só procurar novamente, fica aqui no nosso canal. E você também pode compartilhar naquele grupo da família, naquele grupo do trabalho, nos amigos, não tem problema, não é um evento fechado só para alunos da faculdade, ele é um evento aberto, fica disponível aqui, no nosso canal do YouTube. Também gostaria de falar sobre os certificados. Nós tivemos uma alteração esse semestre de como era nos semestres anteriores, né. Antes, você recebia um certificado por cada palestra assistida. Agora não, agora é o mesmo link para todas as palestras e você vai receber um certificado ao final, né, até 15 dias depois de encerrada a semana, você vai receber no seu e-mail com o total de horas que você, esteve presente aqui na semana acadêmica, tá. Então, quando faltarem uns 20 minutinhos, nós vamos fixar o link para você acessar, preencher o formulário e aguardar. 15 dias após o final da semana, você vai receber um certificado com o total de horas que você participou da semana, tá bom? Então, não se preocupem, nós fizemos assim por uma mudança no próprio sistema de emissão de certificados, então você vai receber um total de horas. Bom, não quero me alongar, porque o que importa, né, hoje é ouvirmos a palestra da professora Maria de Fátima Simões, quem eu tenho uma honra enorme de trabalhar, de dividir o espaço, seja já dividi com ela o espaço físico da sala de aula e agora o espaço online, e me sinto muito honrada por isso, é uma grande profissional, tenho muita admiração, acho extremamente inspiradora e estou muito feliz de estar aqui com ela hoje. Professora, muito obrigada. Olha, eu vou sair aqui, né, vou desligar minha câmera, mas estou por aqui e estou de olho nos comentários. Então fiquem muito à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários. A professora já me autorizou, olha, se eles fizerem perguntas, pode me interromper. Eu apareço aqui para trazer o questionamento de vocês, a pergunta de vocês. Participem, essa semana é para vocês, é dedicada a vocês, é pensada para vocês, tá bom? Então, eu vou desligar a câmera, mas eu estou por aqui. Professora? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiro quero agradecer a Lu, que também é uma querida para mim, essa apresentação que ela fez, né. Então, assim,
Hoje a gente está aqui se encontrando, né, para mais uma semana acadêmica. Eu vou fazer minha autodescrição para depois falar um pouquinho sobre a palestra que eu me propus, né, a preparar para vocês. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, na altura do ombro, alourados, uso óculos. Hoje eu estou vestindo uma blusa, abotoada, listrada, com listras rosa, branca, azul e coral. Tenho 59 anos, tenho estatura baixa, estou no meu ambiente de escritório, na minha casa. Ao fundo vocês podem ver uma estante suspensa com vários livros, com alguns objetos também de decoração e alguns quadros coloridos, que eu não sei se dá para vocês verem, mas são, como boa carioca, são quadros com desenhos estilizados do Rio de Janeiro. O bondinho, os Arcos da Lapa, a praia, enfim, coisas assim. E aí, assim, vamos começar a falar um pouco, né, da palestra, antes de eu começar a projetar, né. Eu vou começar lá por trás, né, de onde surgiu esse meu interesse, pelo tema responsabilidade. Lá nos idos 1990, eu fiz o meu mestrado em psicologia social e eu estudei a responsabilidade social, o conceito de responsabilidade social no Brasil e tal. E foi ótimo, foi um tema, assim, que é muito bom quando você estuda, quando você participa, assim, de uma monografia, de uma dissertação, de uma tese, que o tema, né, é muito importante para você, é é apaixonante, né. E foi, realmente foi. E aí depois, eu resolvi fazer doutorado. E aí eu queria continuar nesse viés da responsabilidade, que era um tema que eu gostava muito, né, que eu gosto muito, gostava não, eu gosto muito. E aí eu fui fazer doutorado em filosofia e conversando com os professores, especialmente um que veio a ser meu orientador, ele falou: "Olha, existe um autor alemão que talvez você goste bastante, e ele fala sobre responsabilidade, ele é um filósofo contemporâneo, pouca gente estudou, né, ainda naquela época, né, então acho que seria interessante". E foi amor à primeira vista, eu gostei muito. Quando surgiu o tema hoje, o tema da nossa semana acadêmica, né, que vai falar sobre a tecnologia, né, a inteligência artificial, essa coisa toda, eu pensei justamente em trazer uma reflexão, sobre o que o Hans Jonas, aliás, o nome desse filósofo é Hans Jonas, o que que ele fala, né, sobre esses avanços da ciência e da tecnologia, e vou fazer ao final uma ponte com os dilemas decorrentes da inteligência artificial, né. Então, assim, é uma proposta de uma reflexão, um pouco teórica, né, mas muito contemporânea, né, muito presente aí no nosso dia a dia. E aí eu espero que vocês curtam, né, essa apresentação. Vou projetar aqui o slide para a gente já poder começar. E aí, assim, eu vou ao longo de toda a apresentação, eu vou fazendo também a descrição do slide, porque eu coloquei algumas gravuras ilustrativas, então eu vou retornar. É só para saber se está ok, acredito que vocês estejam vendo, né, a capa do Tudo certinho, Fátima. Estamos vendo sim. ok. Então a capa, né, onde eu coloco o tema aí, avanços da tecnologia e dilemas éticos decorrentes, né,
Eu sou professora mestre Maria de Fátima Cardoso Simões. Eh, e uma observação, o meu doutorado eu não concluí, que eu fiz na extinta Gama Filho, e aí houve uma série de circunstâncias na Gama Filho que acabou que eu não consegui concluir. Mas cheguei muito próximo, já estava com o projeto aprovado, tudo. Vamos lá. Então, assim, eu começo com um questionamento, né, até para vocês pensarem também sobre isso, né. A gente sabe que a ciência, a tecnologia, ela evoluiu muito, né, eu acho que é uma coisa, assim, eh, visível, né, não é suposto, é constatável, né, que a ciência e a tecnologia avançou muito. E aí eu começo com esse questionamento: poderá o homem dominar tudo o que fez na ciência e na tecnologia? E aí eu apresento 3 imagens, né, 3 não, 5 imagens, uma de um cientista, né, fazendo, possivelmente algum teste com alguma vacina, né, alguma coisa assim. Uma segunda gravura com 2 cientistas, vestidos com equipamento de preservação, aqueles equipamentos próprios, né, de laboratório, com microscópios, né, provavelmente fazendo, pesquisas, que podem, eh, promover algum tipo de contaminação, alguma coisa assim, ou que precisam de um ambiente absolutamente estéril, né. Então eles estão com aquelas roupas brancas. Depois uma imagem que sugere clones, né, 2 2 pessoas idênticas, sugerindo aí um clone. Depois um slide, uma imagem com 3 chaminés com muita fumaça, sugerindo o escape de alguma indústria, de gases de alguma indústria. E, por último, uma imagem de um robô, né, que hoje também a gente sabe que faz parte aí, está entrando muito forte a presença do robô em vários setores, né, da sociedade. Depois eu vou para um segundo questionamento, né, poderá a própria ciência e tecnologia, justamente por surpreender com tantos avanços, dar conta de redimir seus enganos, né? Porque a gente sabe que, eh, a ciência e a tecnologia, elas pretendem estar a serviço das pessoas, né? Só que, há muita manipulação, né, de condicionantes que agridem o ambiente, agridem a vida na Terra, né. E aí eu tenho uma imagem também sugestiva de uma gravura, panorâmica de um campo, né, um campo, de cultivo, e a imagem é separada por uma linha imaginária, que é demarcada por cores vivas de um lado e cores mortas do outro. Ou seja, um lado representa a vida, né, em toda a sua plenitude, o campo verde, o azul do céu, e do outro lado, o mesmo campo, né, mas totalmente sem vida, com o chão rachado, empoeirado, seco, né, provavelmente, eh, tendo sido submetido aí a alguma exploração, queimada, enfim, alguma coisa que desgastou completamente o solo, e o céu escuro, sombrio, eh, empoeirado, enfim. É uma gravura também que sugere, esse questionamento, né, esse pensamento. Depois, né, um outro questionamento, agora o último para já: será que medidas éticas adotadas hoje permanecerão adequadas no futuro? E aí eu trago também uma imagem sugestiva, de um hemisfério, né, de um globo terrestre plano, né, um hemisfério,
o hemisfério não, o planisfério, né, com os continentes, né, com os 5 continentes, e, com alguns pontos de interrogação localizados acima, né, dos continentes, justamente para a gente pensar, eh, na questão ética, né, numa ética, se é possível uma ética universal, né, que respeite, as diferentes culturas, que respeite, enfim, as diferentes a toda a diversidade humana, né. E aí, então, a gente começa no próximo slide a ouvir falar um pouquinho aí no Hans Jonas, né. Então, assim, toda essa preocupação com o ambiente, né, com o avanço da ciência e da tecnologia, parece uma coisa muito recente, né, porque a gente tem falado muito nisso, nos últimos anos, mas na verdade, já transcorreram mais de 40 anos desde a edição do original, do livro O Princípio da Responsabilidade, do filósofo alemão Hans Jonas, né. O Hans Jonas, ele era alemão de origem judaica, eh, ele ele participou, né, como voluntário no exército de Israel. Ele teve a sua mãe executada em campos de concentração, ele morou na Inglaterra, ele morou na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá e depois nos Estados Unidos, onde ele mudou para os Estados Unidos em 1955, se não me falha a memória, e morreu em 1993, né. Então é um filósofo bastante atual, né, eh, bastante presente. E ele, assim, ele foi, eh, um a filosofia dele, né, a teoria, né, toda esse trabalho, essa abordagem dele, influenciou muito o movimento pelo meio ambiente, na Alemanha, e também influenciou muito, o desenvolvimento da bioética nos Estados Unidos, tá. Então ele teve, assim, grande influência, embora a gente não ouça muito falar nele, ele teve bastante influência. O Jonas, ele abordava, né, ele aborda nos seus livros, de alguma forma, e abordava na época, questões que inquietavam muito ele, né. Pensa, eh, numa teoria, né, num trabalho, a gente tem que pensar no momento histórico em que, ele está sendo elaborado, né. Então, o Jonas estava preocupado com os desafios políticos, históricos do seu tempo, né, que era a sociedade em massa, que estava começando a a surgir de uma forma muito forte, né, o totalitarismo, o Holocausto, a devastação das bombas nucleares, em Hiroshima e Nagasaki, o desastre ambiental em Chernobyl, e os riscos da engenharia genética e dos avanços da tecnologia, né. Então esses eram focos dele naquele momento, mas ele era um visionário, né, ele imaginava assim, se já houve avanços até aqui, isso é um caminho sem volta, né. O mundo vai com o passar do tempo, eh, se deparar com novos avanços, né, na ciência e na tecnologia, e novos desafios, que certamente influenciarão o futuro, né. Porque quando a gente pensa, na dimensão do que foi a bomba atômica na geração dele, a gente, consegue constatar, os efeitos que a bomba teve nas gerações futuras, né. O desastre de Chernobyl, enfim, coisas desse tipo. E aí, o que está vindo ainda, né? O que veio depois de Jonas, né?
nesse intervalo de 40 anos, né, desde que ele escreveu o primeiro livro dele e desde a mocidade dele. E o que virá ainda, né, nos próximos anos e ainda em anos longínquos pela frente, né. Então, o Jonas propõe uma ética voltada para a responsabilidade, né, de forma a tornar-se um princípio que visa principalmente preservar a vida das gerações futuras, né. Ele tem muito essa, eh, ele tem uma vasta literatura, eu até coloco ao final uma sugestão de livros, na verdade eu coloco uns livros que, eu consultei, porque na época eu consultei o original. Para vocês terem uma ideia, isso é só uma curiosidade, em 1997, quando eu estava estudando Jonas, só existia um livro em português, editado em Portugal, Ética, Medicina e Técnica. Era o único que existia. O resto era tudo em língua ou alemã, ou francesa, ou inglesa, e depois acho que uma em espanhola que tinha na época. Hoje você, se jogar no Google, você já encontra várias traduções, de livros, em português dele, enfim, você já encontra bastante. Eh, e aí, assim, o mundo mudou e com ele, obviamente, o homem e sua cultura também. O homem é o grande agente transformador, e tem perdido o controle de suas próprias transformações e de tudo que fez na ciência e com a natureza, né. Não é uma visão fatalista, tá, gente, essa coisa de que o homem perdeu o controle. Na verdade, é uma constatação, porque, a gente percebe, inúmeros setores em que a natureza está completamente afetada, né, pela ação do homem, né. E é importante a gente, também, pensar que se o modus de vida, né, ao longo do tempo muda, né, as práticas também vão mudar. E essas práticas mudando, elas vão afetar, né, o cotidiano, vão afetar o meio ambiente, vão afetar a natureza e a vida na Terra, sem dúvida, né. Então, assim, infindáveis discussões se destinam a levantar suposições sobre o rumo de tais mudanças, visto que não raro tem sido alvo de atenção mundial em torno das questões éticas e suas implicações relativas às condutas humanas e aos avanços da ciência e da tecnologia. Se Aristóteles pudesse estudar a sociedade globalizada de hoje, teria muito que refletir sobre os comportamentos éticos fixos e imutáveis do seu tempo, uma vez que vivemos uma época de mudanças aceleradas. Então, assim, de fato, se a gente pensar, em Aristóteles, por exemplo, o conceito de ética, e o conceito todo, eh, de padrões fixos, imutáveis, é porque o mundo era muito estável, né, era muito estático, né. Então, assim, hoje não, hoje a gente dorme de um jeito e acorda de outro, né. É tudo muito rápido, né. Então, de comum pode-se considerar que todas as invenções têm uma finalidade ética, tal como a enunciada por Aristóteles, visar o bem, o maior dos bens, que é a felicidade humana. Mas em muitas situações, o uso que se faz dos bens criados pela ciência e pela tecnologia faz surgir dilemas éticos e rediscute os padrões de comportamento humano. Então é importante a gente pensar, no padrão do comportamento humano do homem de hoje, né, do homem, atual, né, da nossa sociedade atual. E de todas os conflitos e as estruturas que a gente tem hoje em sociedade, né. Então, assim, para Jonas, certas transformações em nossas capacidades
acarretam uma mudança na natureza do agir humano. Ou seja, se a gente desenvolve, novas capacidades, né, por exemplo, a inteligência artificial, isso implica numa mudança no agir humano, né. Já que a ética tem a ver com o agir, a natureza modificada do agir humano também impõe uma modificação na ética, né. Eh, essa preocupação com, esse terreno novo em que se está pisando, né, e que a gente não sabe, o que que vai acontecer, né. E ele tem uma citação muito interessante que eu destaco aqui, que ele diz o seguinte: "Toda sabedoria herdada relativa ao comportamento justo foi falha em vista desta experiência. Nenhuma ética tradicional nos instruiu, pois, sobre suas normas do bem ou do mal, essa sobre as suas normas do bem ou do mal. Essas devem ser somente as modalidades do poder de suas criações possíveis. A terra nova da prática coletiva, da qual nós estamos entrando com a tecnologia de ponta, é ainda uma terra virgem da teoria da ética. Porque, assim, esse próprio avanço, ele traz poder, né? Modalidades de poder e suas possíveis criações, né? E isso é um terreno ainda muito frágil, né? Do nosso conhecimento, dos desdobramentos que tudo isso vai ter no futuro. E uma das grandes preocupações, volto a dizer, do Jonas como, teórico reflexivo, né, é justamente pensar em como assegurar a vida das gerações futuras. E quando a gente fala em geração futura, a gente não fala só, naqueles diretos, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. A gente fala sobre aqueles que sequer a gente vai conhecer, mas que têm o direito de herdar, uma terra habitável, um planeta habitável, né. Então, assim, também é muito interessante que isso que ele diz no prefácio do livro, né, onde ele apresenta um forte argumento para a edificação de uma nova ética. Um tratado tecnológico ético, tal como se tenta aqui, né, que na verdade o livro ele propõe, né, ele não determina nada, né, impõe suas exigências de rigor, que tocam o leitor não menos que o autor. Então ele diz que se o leitor ficar tocado com as, com as explicações que ele dá, com os argumentos que ele usa, ele assegura que isso não menos não é menos, importante para ele, e muito pelo contrário, né, que isso é algo que afetou muito, né, para ele chegar a esse ponto, né. Essa integração que deve render justiça ao tema deve assemelhar-se ao aço e não ao algodão. Na reflexão ética contemporânea, há bastante algodão nas suas boas intenções. E aí, o que que ele quer dizer com isso, né? Ele diz que eh, uma proposta ética, né, séria, ela deve ser constituída com bases sólidas, rígidas, como aço, e não frágeis, eh, leves, né, flutuantes como o algodão. Ele diz que tudo que vem sendo proposto, na reflexão contemporânea, tudo que vem sendo dito, está muito cercado de leveza, né? Eh, maquiado por boas intenções, quando na verdade precisa ser uma coisa muito mais contundente, muito mais, eh, firme, né? Com um propósito muito mais sólido, que se vejam de fato ações nesse sentido.
E aí eu faço mais uma indagação, né, diante da rapidez dos avanços científicos e tecnológicos, como discutir aquilo que já mudou e continuará mudando? Aí eu trago algumas imagens de símbolos representativos de conferências sobre o meio ambiente, né. A Rio 92, que foi uma conferência que o Rio de Janeiro sediou, né. A Rio+20, que foi uma continuidade da Rio 92, 20 anos depois. E, a imagem também, dos 17 objetivos, de desenvolvimento sustentável da ONU, né, que hoje são os grandes objetivos que, todos nós temos o compromisso de conhecer e zelar para que sejam realmente, alcançados, né, e que não permaneçam no plano do algodão, digamos assim, né. E aí eu trago uma reflexão sobre isso, né. O Rio de Janeiro sediou a Conferência Mundial sobre Ecologia, a Eco 92, posteriormente a Rio+20, encontros destinados a promover discussões sobre os destinos do planeta. Mas cabe ressaltar que ainda se fala muito e se faz pouco. É a questão do algodão e do aço, né, visto que nada ou muito pouca coisa mudou. No Brasil, por exemplo, a gente tem exemplos muito próximos, né. A Baía de Guanabara continua sendo dia a dia poluída, inclusive havia um projeto de despoluição da Baía de Guanabara, que era para ter sido atendido até as Olimpíadas, né, de 2016, aliás, e que não foi, executado, né. Os materiais plásticos continuam entupindo as redes de esgoto das cidades e poluindo os oceanos e comprometendo a vida marinha, né. A floresta amazônica continua sendo devastada e atingida por queimadas, cuja prática o homem tem dificuldade de combater, né. Ou seja, a ameaça continua. Precisamos sobreviver e proteger as gerações posteriores. Ainda há quem diga, né, que essa questão climática é história para boi dormir, não é, né, gente? Acho que todos nós temos testemunhado isso dia a dia, né. E aí mais um questionamento, né, como nos relacionarmos com a natureza e, ao mesmo tempo, preservá-la, não destruí-la e garantir a nossa própria vida e a vida e existência de todos os seres, né. E aí eu trago uma foto que simboliza o brotar de uma planta, né, um pedaço de terra e um brotinho de uma planta, saindo da terra, né. Então, assim, como que a gente vai conviver, né, como que a gente vai se relacionar com a natureza, eh, conviver com esses avanços todos, mas garantindo, né, a existência da vida. E vamos ao a uma das bases aí da proposta do Jonas, né. Ele recorre ao imperativo de Kant. Kant também é um filósofo alemão, e é muito conhecido pelo seu, imperativo, que é uma máxima, né, é algo que ele propõe, que seja universal, né. Então, ela diz o seguinte, a máxima de Kant: "Age de tal forma que possas igualmente querer que a máxima da tua conduta possa erigir uma lei universal." Ou seja, aquela velha história: "Faço o que eu digo que eu fa e não faço o que eu faço", não adianta. Na verdade, os meus próprios atos precisam repercutir, né,
as minhas verdadeiras intenções e de forma que, seja um exemplo a ser seguido por uma conduta universal. Então tem que ser algo muito correto, muito, ético, né, que não vise o próprio bem, né, que não seja, eh, não seja revestido, né, de interesses em vantagens para si mesmo, né, mas que ao contrário, né, que possa servir para o bem de todos, né. E aí o que que o Jonas faz? Ele faz uma releitura desse imperativo de Kant, né, ele propõe um novo imperativo que ele interpreta de algumas formas, mas todas elas querendo dizer basicamente a mesma coisa, né. Age de tal maneira que os efeitos da atuação sejam compatíveis com a preservação da vida humana genuína. O outro imperativo age de tal maneira que os efeitos da atuação não sejam destruidores da futura possibilidade dessa vida. O terceiro imperativo, não comprometas as condições de uma continuação indefinida da humanidade sobre a Terra. Então vejam aí que não é uma coisa destinada só aos nossos descendentes próximos, filhos, netos, bisnetos. É algo indefinido mesmo, onde seja, assegurada, né, eh, uma vida com qualidade, né, para os seres humanos e para todos os elementos da natureza, né. Nas tuas ações presentes, inclui a futura integridade do homem entre os objetivos da tua vontade, né. É interessante isso aqui, porque quando a gente analisa os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele busca justamente assegurar essa integridade do homem, né. Se a gente conseguir alcançar esses objetivos, talvez a gente esteja, de fato, no caminho de uma, verdadeira preocupação com os destinos, eh, do homem e com o destino do planeta, né. Então, assim, é muito interessante como, eh, algo que ele postula, né, lá nos idos o livro dele é de 1997, se não me engano. Então, assim, eh, de estudos que ele já vinha fazendo já há um tempo, e como ele já tem essa visão, né, de futuro. Algo semelhante foi formulado pelo teólogo brasileiro Leonardo Boff, ainda que claramente fundado, no pressuposto cristão do amor ao próximo, que parece inspirar-se no imperativo proposto por Jonas. Viva de tal maneira que não destruas as condições de vida dos outros que vivem no presente e vão viver no futuro. Viva no respeito e na solidariedade para com todos, para com todos os demais companheiros de vida e de aventura cósmica. E cuide para que todos os seres possam continuar a existir, já que todo o universo se fez cúmplice para que eles existissem e chegassem até o presente, né. Eh, o princípio da responsabilidade, né, ele pode ser confundido no momento inicial com o princípio do amor ao próximo, mas isso seria um erro. Por quê, gente? Porque o princípio do amor ao próximo refere-se a um dogma religioso. Propõe que devemos amar o nosso próximo, seja ele significativo, família, parentes, amigos ou desconhecidos, mas como todo dogma, nós temos o livre-arbítrio de segui-lo ou não, né. Já o princípio da responsabilidade, ele supera, esse outro, né,
o dogma religioso, no caso, na medida em que ele é em si mesmo um imperativo, uma condição inegociável e que não prevê o livre-arbítrio de seguir ou não. É um imperativo a ser, de fato, seguido por todos, né. Uma condição para que as gerações futuras possam encontrar um mundo habitável, não havendo outra possibilidade, tá. Podemos perceber que Jonas está voltado para a preocupação com as gerações futuras, aqueles que não conhecemos e possivelmente nem conheceremos. Por que isso, gente? A resposta a essa pergunta está na responsabilidade que assumimos pelos nossos atos. Portanto, se uma nova ordem mundial se instala devido aos avanços da tecnologia, e se o homem já não consegue dominar tudo o que está fazendo no campo da ciência e nem os danos que está causando à natureza, urge um princípio que resguarde os efeitos destes avanços pelo bem daqueles que hão de vir. Uma obrigação por proteger, algo que ONU compara à responsabilidade que os pais têm pelos filhos recém-nascidos. Os indivíduos da sociedade do futuro, né, não são os agentes dessas transformações, então a gente não pode, de forma nenhuma, né, não há hipótese de culpabilizar, né, a sociedade futura pelo que está sendo feito hoje, né. Ao contrário, eles vão ser os herdeiros, né, desses efeitos, né, de tudo que está sendo, desenvolvido, de tudo que está sendo praticado, né, nos dias atuais. Por isso cabe à sociedade de hoje cuidar para que no futuro nossos descendentes não paguem por erros que não cometeram. Somos nós que estamos fazendo essa dívida e, portanto, somos nós que temos que assumi-la. E cada um de nós precisa, de fato, assumir, até mesmo em pequenos atos, em pequenas atitudes, né, que a gente tem no dia a dia. Então, assim, se cada um de nós se engajar, né, de fato, nessas propostas, né, e ter essa conscientização, eu acho que a gente caminha para isso, né, mas isso é preciso muita reflexão, é preciso muita conscientização, é preciso muito debate, nos bancos escolares, nas empresas, enfim, na sociedade de uma forma geral, né. Jonas se mostrou preocupado com os rumos da humanidade frente aos avanços da ciência e da tecnologia, e sabia que novos desafios apareceriam e por isso foi enfático ao afirmar a urgência de uma ética da responsabilidade. Por responsabilidade, entende-se uma conduta, uma qualidade de poder responder pelos próprios atos praticados ou pelos de outrem, uma dívida, um encargo. De acordo com Jonas, o poder do homem é a raiz do dever da responsabilidade. Ou seja, quanto mais poder eu tenho, mais eu tenho, o dever de ser responsável com esse poder que me é atribuído, né. Poder e dever como componentes indissociáveis da responsabilidade. A era da tecnologia moderna colocou a serviço do homem, recursos que ele próprio desconhece, e os possíveis efeitos. Nesse sentido, é necessário orientar a criação, o uso e o controle dessas tecnologias, né. Isso é uma coisa, gente, que precisa ser muito debatido, né, em qualquer setor da sociedade, né. É preciso que se oriente a criação, como vai ser o uso,
Quem vai ter direito a esse uso? Quais são os direitos? Porque é muito legal a gente falar sobre, avanços na ciência que possam, identificar problemas de saúde a partir do DNA, que possam monitorar uma série de coisas, ok, mas quem vai ter direito a isso? Apenas quem tem dinheiro para pagar, né? Eh, onde está? Aí entra o poder e a responsabilidade, né? Onde está aí, eh, a questão da transparência, né, do acesso a a tudo de bom que a ciência vai, proporcionar. Porque o que proporciona de ruim, a gente já está sentindo, né, muitos efeitos. E aquilo que é bom, né, quem vai ter acesso? Isso é um dilema ético também, né. Quem vai ter direito a transplantes fantásticos, né, a próteses fantásticas, a tratamentos de ponta? Quem vai ter acesso, né? Então, assim, isso é uma reflexão muito importante que a gente tem que ter, né. E o controle dessas tecnologias, né, porque a tecnologia hoje invade a nossa privacidade, né. Então agora vamos falar um pouquinho, né, sobre desafios, dilemas éticos do nosso tempo, né, os desafios do nosso tempo, e seus dilemas éticos decorrentes, né. Hoje se fala muito, a gente tem muita coisa para falar, mas, como a nossa semana está muito centrada aí na inteligência artificial, vamos falar sobre algumas coisas relativas à inteligência artificial que nos faz pensar sobre essas questões que o Jonas aponta, né, de uma ética reguladora para isso, né. Eh, então, assim, é preciso desenvolver com responsabilidade essa área em expansão. Aqui eu trago uma ilustração, de uma mulher, né, em que ela tem também uma divisão, uma linha imaginária também dividindo, onde uma parte do corpo é um ser humano tal como a gente conhece, e uma outra parte do corpo é essa mesma mulher transformada num robô, né, transformada aí no a capacidade que se teria de fazer, criar um robô, né. Então essa imagem ela traz essa sugestão. Então vamos falar sobre alguns desses dilemas. A inteligência artificial, né, o viés algorítmico, né, isso é muito usado hoje, aí, esses cálculos, né, essas medições aí de algoritmo, porque é muito utilizado em reconhecimento facial. Muitas empresas hoje, utilizam, né, o reconhecimento facial, entidades bancárias, enfim. Isso tudo é baseado na inteligência artificial. Mas existem, dilemas, né, em relação a isso, que podem ser, prejudiciais, porque podem perpetuar, condições de discriminação, de exclusão. Então, um exemplo disso é quando um algoritmo de reconhecimento facial é treinado apenas, em imagens de pessoas brancas, resultando em erros de identificação para pessoas de outras etnias, né. Então isso é uma das questões. E aí eu trago uma imagem de uma mulher negra, com um mapeamento, facial, né, do rosto dela. Privacidade e vigilância, né. O uso de câmeras de vigilância com reconhecimento facial em locais públicos, né. E aí essa foto é bem sugestiva. É uma foto de uma arquibancada com pessoas,
as pessoas todas em preto e branco e destacado uma pessoa lá no meio, uma mulher, se não me engano, é uma mulher loira com um casaco branco e vermelho, né, destacado em colorido. Então, assim, esse uso de câmera é algo interessante, né, para vigilância, mas é algo muito polêmico, né, porque, pode ser usado de uma forma abusiva, né, e de alguma forma violar a privacidade de uma pessoa, né. Então, isso também requer aí muita discussão sobre o uso dessas câmeras, de como vai ser isso. Autonomia e responsabilidade. Essa é muito interessante, porque há anos atrás, quando falavam em carros que seriam, autônomos, né, eu achava isso mega futurista, né. E não é mais, né. Na verdade, é algo que já existe e que precisa muito ser, estabelecido, muita discussão sobre isso, porque, o carro autônomo ele é programado, né, ele recebe uma programação e no momento de um confronto, né, em que há a possibilidade de bater, né, é o carro quem vai decidir, que vai, digamos assim, escolher aquilo que onde ele vai colidir, né. Então isso é muito complexo, né, isso é muito complicado, porque não se sabe muito bem ainda como vai ser feita essa programação, né. Eh, e a responsabilidade, né. Quem vai ser o responsável pela colisão, né. Eh, essa imagem que eu trago aí é até bem interessante, né. Eu tirei de um site, até coloco os créditos aqui do lugar onde eu tirei, que fala sobre o Uber particular, o Uber autônomo, né. Ou seja, a pessoa terá um carro, aí essa imagem ela é bem sugestiva, ela traz uma mulher dentro de um carro, com um cinto de segurança, recostada no banco, com os braços atrás da cabeça, e o carro conduzindo ela, pra onde ela deseja ir, né. Então, assim, é algo que precisa realmente de muita discussão, né, de muita clareza, né, sobre o uso, né, sobre essas programações, né, sobre os desdobramentos que isso vai ter. Já estou caminhando para o final, para a gente ainda ter um tempinho aí para algum comentário. Transparência e explicabilidade, né. Eu trago uma imagem em amarelo, com a silhueta de uma pessoa, da cabeça de uma pessoa de lado, né, com uma lupa e uma ponto de interrogação, né. Então, assim, também dentro aí dessa questão da utilização dos algoritmos, né, as máquinas, vão poder tomar muitas decisões, né. Então eu trago como exemplo a decisão de crédito, né. Como conceder empréstimos ou não para determinadas pessoas. E isso pode, lá nos filtros, né, que vão ser colocados, né, que a gente não sabe quais seriam, quais serão ou quais são, que a gente não sabe quem pratica, quem, vai praticar ou quem já vem praticando, né. Então, assim, isso pode fazer com que se coloque um perfil de pessoa e só quem está dentro desse perfil poderá ter, acesso, né, a uma linha de crédito, por exemplo. Então é uma outra questão também, é outro dilema. Aqui também, uma das questões é a discriminação e a exclusão social, que eu também trago uma imagem bem sugestiva,
que é de um rapaz, de lado, né, com o rosto ligeiramente voltado para o seu lado, direito, e com uma bandeira, colocada de forma despojada em cima dos seus ombros, né, com a bandeira representativa do movimento LGBTQIA+, né. E por que que eu trago essa imagem? Porque o uso de algoritmos, por exemplo, em seleção de candidatos para empregos, ele pode gerar discriminação e exclusão social, na medida que ele também, coloque lá nas suas, eh, nos seus quesitos de seleção, né, excluir esta ou aquela pessoa que tenha este ou aquele perfil, tá. O impacto no mercado de trabalho, né, o uso dos robôs autônomos nas fábricas, que se por um lado ele, eh, acelera a produção, viabiliza menos custos, e isso vai repercutir num produto mais barato na entrega ao consumidor, por outro ele cria um problema social da falta de emprego, né. Então, assim, é outra questão que também tem que ser muito, bem dosada aí. Uma questão muito atual também, que é o uso para fins militares, né, drones autônomos que fazem ataques aéreos. Os drones são muito utilizados de maneira muito favorável hoje na agricultura, por exemplo, para mapeamento de terrenos, né, de grandes terrenos, de plantações, mas também pode ser usado, para ataques aéreos, bárbaros, né, então também é outra questão aí, outro dilema ético. E por último, a possibilidade de controle e dominação, quando a inteligência artificial em sistemas de vigilância e segurança atuam com o objetivo de prevenir crimes, mas que acabam sendo usados para vigiar e controlar cidadãos de forma excessiva e invasiva, né. Então, assim, muitos sistemas de segurança ajudam a desvendar crimes e tal, mas, por outro lado, também pode se tornar muito invasivo, né. E aí já estamos realmente agora no final. Então a proposta dessa discussão, gente, aí concluindo, foi promover uma reflexão sobre os dilemas éticos que envolvem os avanços da ciência e da tecnologia. No caso da inteligência artificial, é importante que seja usada de forma ética e inclusiva, que seja, devendo à sociedade em todas as suas representatividades, zelar para que seu desenvolvimento possa garantir um futuro seguro para a humanidade. E, por último mesmo, agora é o fim, uma frase de Jonas: "A pessoa tem direito a fazer o que quiser da sua vida, mas não com a da humanidade". E aqui as referências, eu encerro aqui, vou parar a apresentação e quero agradecer muito a vocês que estiveram aí assistindo a palestra e saber se alguém tem perguntas, algum comentário. Fátima, muito obrigada, obrigada mesmo. Foi sempre uma delícia, um prazer te ouvir. Fiquei muito contemplada, eu não conhecia, né, essa discussão pelo autor que você trouxe. Realmente, eu gosto muito dessas discussões éticas, eu acho muito importante. Acho que essa última que você trouxe veio muito à tona, eh, né, até onde você está disposto a abrir mão da sua privacidade por uma suposta segurança, por uma segurança, né, isso está presente aí nos diversos debates, principalmente depois do 11 de setembro, né, isso ficou Setembro. É,
né, 11 de setembro estadunidense, né, porque a gente tem o 11 de setembro chileno também, a gente não pode esquecer, É, inclusive 50 anos agora. Mas, nós tivemos aqui diversos alunos da pedagogia, da gestão pública, da história, aqui presentes. A gente agradece muito a presença dos nossos alunos e alunas, o pessoal batendo palminha, presença também da Luciana Mendonça aqui, da professora Luciana Mendonça, coordenadora do curso de pedagogia. Pessoal, excelente palestra. A Tânia comentou aqui, a Tânia Baiense, né, já estamos todos sendo atingidos pela falta de consciência do ser humano e autoridades em cuidarem do meio ambiente, né? A gente já está vendo aí as diversas questões climáticas que nos afligem. Ela também falou, quando você abordou a questão do reconhecimento facial da pessoa negra, e aí ela fez esse comentário, o perigo seria falha no reconhecimento, né? Quanto isso certo. pode impactar. Eh, o Ricardo falou, muito bom, parecia até uma extensão da conferência de abertura, né, que foi um tema envolvendo as inteligências artificiais, né, foi a conferência de abertura com a professora Solange. Então, é isso. Mais uma vez a gente agradece, lembrando aqui, pessoal, que hoje às 19h30 nós teremos outra palestra com a professora Denise Amorim, intitulada Sem Deixar Ninguém para Trás, o papel da educação na implementação da Agenda 2030. E amanhã, quinta-feira, à noite também, às 19h30, teremos outra palestra com o professor Vinícius Cruz Pinto, intitulado Limites, Possibilidades, Impactos da Inteligência Artificial no Processo de Aprendizagem. Tem muita coisa para rolar ainda até sexta-feira, não deixem de participar. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada ao Ari do Eu estúdio que agradeço. lá em Brasília, que nos deu todo o suporte. Muito obrigada.